Salve, salve meu aluno, professor Heitor Ferreira, seu professor de atualidades aqui da Nova Concursos, iniciando com você, meu caro, mais uma edição do nosso Top Atualidades da semana. Meu querido, bora começar a conversar? Nós estamos falando, dos 5 temas mais importantes de atualidades da semana. Eu sou o professor Heitor Ferreira, se você ainda não me segue, é só ir lá no @pergunta pro Heitor. Preste atenção que essa é a nossa 23ª edição, tá? Lembre-se disso, são muitas edições no ano de 2026. Antes da gente começar o conteúdo programático aqui dos 5 temas, eu quero que você fale comigo no bate-papo. Qual é a sua cidade, qual é o seu estado, para que eu saiba de onde você me acompanha e, se for possível, já fala para qual prova ou para qual banca você está estudando, para que o próximo Top Atualidades eu possa abarcar as suas necessidades também. Show de bola? Então vamos lá? Eu começo com o quinto, mas o mais importante é o primeiro, então fica comigo até o final. Para a gente começar, olha o meu primeiro tema. Top 5. ONU coloca Israel e Rússia em lista negra por violência sexual em conflitos. Decisão amplia a tensão diplomática global. A Organização das Nações Unidas incluiu Israel e Rússia em uma lista negra de países e atores considerados, preste atenção, crivelmente suspeitos de envolvimento em padrões de violência sexual relacionados a conflitos armados, segundo o relatório anual apresentado pelo secretário Antônio Guterres ao Conselho de Segurança da ONU. Professor, isso aqui é uma informação importante, por quê? Porque nós estamos falando de violação de direitos, tá? E isso aqui, notadamente, sempre ganha projeção para ser temática de prova. A decisão representa um importante marco político e diplomático, pois ambos os países já haviam sido colocados sob alerta formal em 2025, quando a ONU indicou que haviam evidências suficientes para o monitoramento reforçado. O relatório aponta para a gente, que estupro e violência sexual contra civis em áreas de conflito, maus tratos e abusos durante detenção, violência sexual utilizada como instrumento de intimidação, de coerção e de punição e violações atribuídas a integrantes das forças militares de segurança. Este relatório descreve os episódios classificados pela ONU como graves violações de direitos humanos. Então, não tem outra saída a não ser esta qualificação, por parte do senhor Antônio Guterres, por parte da nossa ONU. A inclusão na lista negra não representa uma condenação judicial, tá? Lembra disso. Mas ela sinaliza que a organização considera haver evidências suficientemente robustas para justificar o monitoramento internacional, uma investigação e uma pressão diplomática sobre os envolvidos. Primeiro tema, o meu top 5 já é um tema de grande pretensão, um tema pesado. Agora, olha o meu top 4 da semana. Esse aqui poderia ser o top 1 tranquilamente. Estados Unidos classificam PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. Decisão histórica amplia a pressão internacional sobre o crime organizado brasileiro. Olha essa notícia, olha essa informação. Em 28 de maio, o governo dos Estados Unidos anunciou a intenção de incluir o primeiro Comando da Capital e o Comando Vermelho na lista de organizações terroristas estrangeiras. A medida foi divulgada pelo secretário de Estado, o senhor Marco Rubio, e deverá entrar em vigor já nessa semana, em 5 de junho. Professor, o que isso significa? Bom, a decisão representa um dos movimentos mais significativos da política de segurança norte-americana em relação ao crime organizado latino-americano e pode produzir impactos diplomáticos, impactos financeiros e policiais de alcance internacional. O que acontece na verdade? Como eles vão ser enquadrados? Primeiro, as organizações terroristas estrangeiras, quando classificadas,
abre-se um precedente para uma atuação dos Estados Unidos em território brasileiro, né? Por quê? As autoridades americanas apontaram o envolvimento das duas facções no narcotráfico internacional, na lavagem de dinheiro em larga escala, o tráfico internacional de armas, o controle de rotas criminosas na América Latina, a violência sistemática contra agentes públicos e civis e a expansão de redes logísticas criminosas além das fronteiras brasileiras. Professor, mas aí tem um detalhe. Qual? A classificação não altera automaticamente a legislação brasileira, nem transforma juridicamente as facções em organizações terroristas perante ao ordenamento jurídico nacional, tá? Porque o Brasil não as qualifica assim, porque não tem todos os atributos que o governo brasileiro julga ser necessário para que elas viessem a ser elevadas a este núcleo. Professor, então o governo brasileiro e o governo estadunidense estão em divergência? Sim, é exatamente isso. Agora, meu querido, se você está gostando, deixe-me falar com você uma coisinha. Aqui no descritivo desse vídeo, nós temos para você um link, é só você clicar para conhecer a nossa oferta dessa semana na nossa aula de atualidades e tem uma oferta imperdível para você. Show? Bora então para o meu top 3? O top 3 é muito forte e também caberia aí num top 1 tranquilamente. O fim da escala 6 em 1. Câmara aprova a PEC que reduz a jornada para 40 horas semanais sem cortes de salário, tá? Isso aqui é um detalhe importante. A Câmara dos Deputados aprovou em 2 turnos a proposta de emenda constitucional 221/2019, que promove uma das mais significativas mudanças nas relações de trabalho das últimas décadas no Brasil. O fim da escala 6 em 1 e a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, mantendo os salários integralmente preservados. Um detalhe, a proposta representa uma alteração estrutural no mercado de trabalho brasileiro e agora segue para análise do Senado Federal. Professor, uma vez que houve aí essa aprovação, o que vai mudar? Jornada máxima vai para 40 horas, a organização do trabalho em 5 dias, com 2 dias de descanso, a proibição clara da redução salarial, a implementação gradual por meio de um período de transição e uma possibilidade de legislação específica para determinadas categorias profissionais. Obviamente, nós vamos ter um impacto socioeconômico no mercado de trabalho, na saúde do trabalhador. Isso é muito forte. Um elemento chave para a sua atualidade. A PEC aprovada pela Câmara reduz a jornada constitucional de trabalho de 44 para 40 horas semanais e extingue a escala 6 em 1, mantendo o salário sem redução e estabelece uma transição gradual para a adaptação dos trabalhadores e empresas. E aí o detalhe factual, a mudança ainda não está em vigor. Após a aprovação na Câmara dos Deputados, precisa ser analisada e aprovada pelo Senado Federal. Somente depois disso será, promulgada e incorporada à nossa Constituição brasileira. Professor, então é um processo que nós estamos comemorando, porque houve a aprovação na Câmara, mas ainda não está efetivamente sendo colocada em prática, ainda não, porque tem que tramitar na outra casa. Anotou? Agora, o meu top 2, que é muito importante. China volta a exportar ureia e sinaliza alívio para o mercado global de fertilizantes. Olha essa informação. Em meio às turbulências geopolíticas provocadas pela crise do Oriente Médio, a China anunciou a emissão de novas cotas de exportação de ureia, um dos fertilizantes nitrogenados mais utilizados no mundo. A decisão é vista pelo mercado internacional como um importante sinal de estabilização da oferta global e pode contribuir para a redução dos preços do insumo, que dispararam nos últimos meses. Na verdade, aqui é o seguinte, essa crise no Oriente Médio acabou gerando muitos impactos dentro da nossa sociedade. Por que que isso acontece? A suspensão foi adotada em março de 26, com o agravamento ali dos conflitos envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, que provocou o fechamento estratégico do Estreito de Hormuz.
né? E aí o que vai acontecer? A China figura entre os maiores produtores e exportadores de fertilizantes do mundo, exercendo uma influência direta no mercado agrícola internacional. Esta retomada vai trazer para a gente possibilidades importantíssimas, porque essa notícia do retorno da venda de ureia e da exportação de ureia pelo governo chinês demonstra como conflitos geopolíticos em regiões estratégicas podem impactar de modo direto a produção agrícola mundial, evidenciando uma forte conexão entre geopolítica, energia, logística internacional e segurança alimentar. Então, essa retomada é muito positiva para as economias globais e no Brasil. O Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de fertilizante e depende das importações para abastecer o seu agronegócio. Dito isso, a retomada de exportação chinesa pode reduzir o custo para os produtores rurais brasileiros, melhorar a disponibilidade de fertilizantes, favorecer culturas como soja, como milho, algodão, cana-de-açúcar e contribuir para a competitividade das exportações agrícolas brasileiras. E agora, o nosso top 1, o tema mais importante da nossa semana, que vai ser questão de atualidades na sua prova, que quem sabe até temática de redação. Por que não? Desmatamento no Brasil cai ao menor nível desde 19, mas o país ainda perdeu quase 1 milhão de hectares em 2025. O Brasil registrou em 25 um dos resultados mais positivos dos últimos anos no combate à supressão da vegetação nativa. Segundo o RAD 2025, o nosso relatório anual de desmatamento no Brasil, divulgado pelo MAP Biomas, a área total de desmatamento do país foi de 984.794 hectares, representando uma redução de 20% em relação a 24. O dado possui uma grande relevância ambiental e geopolítica, pois marca a primeira vez desde 19 que o Brasil registra menos de 1 milhão de hectares de vegetação nativa desmatados em um único ano. Professor, então, esta política ambiental, essa base de diminuição do desmatamento, é um fator preponderante, é um fator essencial para a nossa prova? Sempre. Isso é um elemento básico. E aí a gente vai ter que pensar no desmatamento, por exemplo, no Pantanal, né, que teve uma redução de 48,4%. Ah, é? É. O Cerrado, que teve ali uma condição de desmatamento também muito conceitual. A gente sempre olha em especial para o núcleo da Amazônia brasileira, a gente sempre traz esse recorte amazônico porque é um dos elementos mais importantes e que mais chama a atenção da comunidade global. Mas para você levar para sua prova, o Brasil reduziu o desmatamento em 20,6%, tá? Professor, esse é o menor nível desde 19? Sim. O Cerrado continua como o bioma mais desmatado, concentrando 540.614 hectares, e o Pantanal apresentou a maior redução proporcional por queda de 48,4%. Essa informação reforça uma tendência positiva da política ambiental brasileira, mas evidencia o quê? Que o desafio permanece enorme. De reduzir o ritmo do desmatamento é diferente de eliminá-lo, ok? Agora, aproveita o link que está no nosso descritivo e vem aproveitar a nossa oferta da semana que está imperdível. Bate um print aqui, ó. Printou? Marca o @pergunta pro Heitor, o @nova concursos, posta você estudando comigo e a gente se vê na segunda-feira que vem em mais um Top Atualidades da Semana. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau.